Olá, bom dia, boa tarde, bom almoço para nós. Nossa, a luz tá esquisita. Oi, gente, todo mundo que tá chegando. Vou fazer um almoço bem nutridor no dia de hoje. Que transformações o mundo novo nos pede. Quanta coisa. Homeschooling, home office, tantos planos que foram interrompidos, muitas mudanças para administrar, mudanças na vida externa que geram mudanças na vida interna. Como a gente lida? Como fica a saúde mental frente a tudo isso? Como lidar com esse turbilhão de emoções, com uma situação sem precedentes? É um pouco do que a gente vai falar hoje, é um pouco do que a gente vai papear hoje com uma convidada incrível, a Flávia Melissa. Se vocês não conhecem sobre essa mulher incrível, vão ter uma oportunidade de degustar um pouquinho da medicina que ela traz como psicóloga. Tem um portal magnífico, que é o Portal Despertar. Enfim, eu vou trazer a Flá porque ela é incrível. Bem-vindas. E eu não vou perder muito tempo aqui, porque eu quero absorver o máximo de tempo com essa mulher incrível que chegou aqui. Flavinha, amada, bem-vinda. Boa tarde, amada. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Que bom, né, Fê? Que bom estar falando com você, olhando para você, finalmente, né? Gente, que honra, Flá, que honra. Gente, essa mulher, ela é Durga, sabe? Durga é uma deusa hindu que tem 8 braços. Eu te vejo assim, Flá, porque eu olho as coisas que você faz, eu fico, gente, essa mulher é incrível. Ela me mandou um áudio. Gente, ó, agora eu tô colocando meu filhinho pra naná e já volto pra fazer a live. E eu tava justamente falando antes de você entrar, né, que o tema dessas lives são que transformações o mundo novo nos pede, né? E é tanta transformação, homeschooling, home office, principalmente agora, né, Flá? E você já trabalha com isso há algum tempo. Então, como lidar com as emoções, né? Como fica a nossa saúde mental diante de tantos afazeres? Olha, Fê, primeiro, né, obrigada por me receber aqui nesse seu programa, né? Adorei o vamos botar arroz, vamos botar água no feijão, né? Vamos, bora! É gostoso demais isso, né? Essa é uma das coisas boas que a quarentena tá me trazendo, essa oportunidade de me conectar com as pessoas. Porque acho que isso é algo que, quando você já vem trabalhando com online há algum tempo, como eu venho trabalhando, e essa mudança ela surgiu em função do nascimento do meu primeiro filho, né? Porque o Ricardo, meu marido, ele já trabalhava comigo, a gente organizava os retiros, os workshops de final de semana e eu atendia no meu consultório, né? E aí, quando o Gael nasceu, eu virei e falei, cara, eu sou autônoma, eu não tenho licença maternidade, eu não tenho como sublocar o meu consultório para não ficar pagando o aluguel sem usufruir do espaço. E eu não sei o que fazer, né? Enfim, eu não quero deixar meu filho na creche com 2 meses de idade para voltar para o consultório, porque eu preciso trabalhar e pagar contas. E foi tão interessante, porque foi só nessa situação, numa situação em que a gente tinha um X de dinheiro guardado, mas que a gente sabia que não ia durar para sempre, que eu enxerguei aquilo que eu já tinha, que era uma audiência gigantesca que eu tinha construído ao longo dos últimos 3 anos, né, desde 2012, compartilhando os meus processos com a galera pela internet, né, usando realmente a internet como uma ferramenta de conexão. Porque eu acho que quando a gente fala de trabalhar online, de trabalhar de casa, principalmente no nosso nicho, muitas vezes vem aquele pensamento assim, eu quero trabalhar com a internet.
E então eu vou criar alguma coisa para oferecer, porque o meu foco é a internet. No meu caso, a coisa ela foi acontecendo meio que às avessas. E, na verdade, eu me peguei com uma audiência que já me seguia, porque eu usava a internet, não ganhava R$ 1 com a internet. Eu simplesmente gravava os vídeos para o YouTube, me conectava com as pessoas através das postagens. E aí eu falei, poxa vida, né? Toda vez que eu faço um retiro, eu recebo tantas pessoas que dizem, faz um online, porque eu moro do outro lado do mundo, porque eu não tenho dinheiro para pagar por uma experiência como essa, vivencial, né? Que a gente sabe que transforma, mas que infelizmente ainda não é acessível para um grande número de pessoas. E eu me perguntei, por que não? Então eu quis começar compartilhando isso com a galera que está assistindo a gente, porque era um momento de grande dificuldade na minha vida. Aquele momento era um momento de grande reinvenção, de grande crise, de grande dificuldade. E eu acredito que os momentos com grandes dificuldades, eles escondem também grandes oportunidades. Então eu acho que um momento como esse que a gente está vivendo, em que a gente está tendo que rever o nosso estilo de vida, para ver se a gente continua cabendo dentro da nossa própria vida, né? Essa é a sensação muitas vezes que eu tenho de, puxa, será que... Porque para mim o grande baque que a quarentena trouxe foi o Gael ter parado de ir para a escola. Né? Então, e isso já imprime um ritmo completamente diferente no meu dia. E ao longo da quarentena eu fui entendendo que não é home office, não é homeschooling, é home living. Né? E às vezes vai ser home cooking, às vezes vai ser home cleaning, às vezes vai ser home surtando em home. Mas querendo eu acho que sair da home, não poder. Querendo sair da homescaping. Né? Eu acho que a gente tem, as sociedades ocidentais, a gente tem essa grande tendência em enxergar os processos fragmentados, né? Então é home office, homeschooling. Tipo, não, o que a gente está fazendo não é home office, não é homeschooling, é home surviving. A gente está num período de pandemia, a gente está em quarentena, isolado. Eu sinto muito, né? Você perguntou sobre as emoções nesse momento de quarentena. Eu sinto muito essa expectativa das pessoas de que elas vão aproveitar a quarentena como um momento para colocar toda a vida delas em ordem e fazer 1000 cursos e ser super produtivo e finalmente adotar aquela dieta que queria ter adotado e implementar um estilo de vida. E assim, não é isso que o momento nos pede, né? O momento nos pede calma, nos pede pausa. A gente está no outono, que naturalmente já é uma estação que a característica energética é esse recolhimento. Eu sinto que a grande oportunidade que todos nós, eu acredito que isso sirva para todos nós. Todos nós temos a capacidade, temos os recursos internos para enxergar essa situação, tirando grandes aprendizados e criando oportunidades para a gente alinhar a vida com aquilo que a gente, assim, o que eu faço na minha vida cabe no espaço que eu tenho para minha vida, sabe? Esse alinhamento, né? Mas a gente não vai fazer isso através do checklist de produtividade, ou através da auto-performance, ou através, né, de acordar mais cedo para fazer atividade física, para almoçar, blá, blá, blá. A gente vai fazer isso através da auto-observação, através do relaxamento e do descanso, sabe? Eu sinto que muitas pessoas que estão bem nesse momento, que estão bem assim, né? Acho que ninguém tá, mas pessoas que estão mais equilibradas, são justamente as pessoas que não estão exigindo de si algo que não estão sentindo. Entende? Sentir essa o que coisa, você sente, né? então assim, não, eu exijo de mim uma produtividade, mas dentro de mim é a mente e a mente e o coração, né? Então, eu exijo de mim uma produtividade, eu exijo de mim uma atividade, eu exijo de mim um otimismo, uma calma, mas dentro de mim, yin e yang, né? Aquilo que existe do lado de fora e aquilo que existe do lado de dentro. Quando isso não está em harmonia, a gente não flui com as nossas emoções, a gente briga com as nossas emoções, a gente resiste às nossas emoções, a gente quer jogar as nossas emoções pela janela, né?
É um momento assim, o que esse momento pede pra gente, né? Ninguém aqui tá homeschooling, a não ser quem já homeschooling antes, né? Quem já fazia educação... A gente está num modo respirando fundo e dando um mergulho. E a gente precisa muito ter essa noção, sabe? Essa clareza sobre o que a gente está vivendo. Porque eu vejo as pessoas muito surtando nessa época, porque tem uma cobrança, né? Que nem a Lu falou aqui. É uma cobrança surreal. Num cenário mais surreal ainda. E às vezes o mais saudável para você vai ser você ficar assistindo a 4ª temporada de Ponto Cego no Netflix o dia inteiro. Que era o que eu mais gostaria de estar fazendo nesse momento. Quem não assistiu Ponto Cego é um ótimo entretenimento para os momentos de quarentena. Muito bom, gente. Essa mulher é demais. Ai, amada. Nossa, Flá, isso que você está falando é tão importante, porque é esse lugar de... Primeiro que eu amei o Home Survival, e o segundo desse conflito, que deixa a gente ainda mais zureta, né? Porque a sua mente quer continuar produzindo, porque você quer se reinventar, e aí surgiu agora essa coisa de, nossa, preciso me reinventar para ontem. E aí não dorme direito, não come direito, seu corpo está cansado. E quando você vê, a coisa fica muito pior do que estava, né? Eu acho, Fê, que é um momento muito interessante, assim, porque eu tenho tido muitos insights, assim, sabe? Da minha própria vida. A primeira coisa que mudou muito pra mim durante essa quarentena foi o nível de conexão com os meus sonhos. O nível de conexão, assim, de lembrar de sonhos. Eu não tinha, assim... Durante um tempo da minha vida, tive muita conexão com o universo dos sonhos, mas isso não estava muito presente, sabe? E isso foi uma coisa que eu percebi, assim, de geral, né? Eu acredito que o nosso inconsciente, ele tá processando muitas informações e tá trazendo muitos ensinamentos pra gente através dos sonhos. Assim como eu acredito que outros planos de existência, os nossos mentores, os anjos, enfim, as entidades que nos inspiram, que cuidam da gente, também estão mandando mensagens pra gente através dos sonhos, sabe? Eu tenho muito essa sensação. Mas eu sinto que a gente está sendo exigido a se reconectar com as coisas mais simples e coisas que a gente naturalmente foi terceirizando, assim, porque a sociedade ocidental, a gente tem muito essa questão da produtividade, tem muito essa questão de ser robô. A gente, uma sociedade que é totalmente voltada para a produção, né, de consumo, porque o celular que você tem agora, ele já não é mais bom porque tem um novo, a roupa que você tem agora saiu de moda, compre uma outra. Então a gente está sempre incitando esse consumo nas pessoas. E no momento em que o consumo ele perde completamente o sentido, porque para que você vai comprar uma roupa nova se ninguém vai ver? Né? Para que você precisa de um celular novo se você está usando ele para o básico? Ou talvez você perceba que você precisa de um celular novo porque o anterior não estava realmente funcionando, mas assim, a gente vai se conectando com coisas do nosso dia a dia. Exemplo idiota. Cozinhar. Se você me perguntar assim, Flá, você gosta de cozinhar? Adoro. Um dia eu vou convidar você para vir aqui em casa e vou fazer um manjar dos deuses para você. Ai, que delícia! Adoro. Mas me pergunta se eu gosto de cozinhar 3 vezes por dia, a cada 15 minutos tem um filho pedindo comida. E quanta louça? Quanta louça? Mas esse tem sido o aspecto curativo do meu processo, Fê. Porque, geralmente, a gente cozinha como, né? Ai, eu preciso fazer isso, tira da frente, né? É algo que eu preciso tirar da frente, que é uma obrigação. E, de repente, quando você se conecta como cozinhar, então eu não vou cozinhar assistindo um vídeo na internet, eu não vou cozinhar ouvindo mensagem de WhatsApp, eu não vou cozinhar ouvindo um podcast, eu vou cozinhar prestando, talvez eu coloque uma música, mas eu tô aqui presente, então tem todo o ritual. Então, antes de cozinhar, eu preciso limpar a cozinha. E aí eu separo os alimentos. E aí eu pico os alimentos. E aí tem uma ordem, um processo acontecendo. E aí tem arrumar a cozinha no final, de novo, né?
Eu tenho percebido, Fê, e aí pode ser muito viagem, assim, de uma escorpiana, lua em gêmeos, louca, arrebatada por todos os planetas em movimento retrógrado que estão rolando. Mas, assim, esse momento de lavar a louça, de varrer a casa, são momentos que têm me nutrido de um autocuidado que parece que a gente vai vivendo ciclos com começo, meio e fim, sabe? Então, uma forma de eu me manter centrada emocionalmente nos últimos tempos tem sido dedicando atenção plena a essas pequenas coisas que antes me tiravam completamente do sério. Claro que é muito fácil para mim isso, porque o Ricardo, ele é assim, né, um ótimo cuidador de cozinha, né? Eu tô aqui fazendo a live com você, ele tá lá, ó, já tá agilizando. Já tá nos pratos. O Fabrício também. Ele falou, nossa, hoje eu vou fazer comida. Então, o fazer comida ainda é um desafio, né, amor? Porque ele ainda precisa ter ideias, né? Então, essa parte do ter ideias, decidir cardápio, etc e tal, fica por minha conta. Mas muitas vezes ele tá nesse processo de agilizar as coisas para fazer o almoço, né? Mas eu tenho percebido esse movimento de assim, ai, que gostoso me dedicar a estar presente nesse momento, cuidando de algo que é para minha saúde, para o meu corpo, para o meu bem, para minha família. Eu acho que são essas pequenas atitudes que vão somar muito mais na nossa evolução nesse momento do que uma arma apontada para a cabeça de que você deveria estar fazendo mais, de que você deveria estar sendo mais produtivo, de que você deveria ter entendido uma coisa a respeito da sua própria vida que você não entendeu ainda. Sabe? Você deveria saber qual o seu propósito agora e mudar completamente de vida. Você sabe que você foi falando e não é essa coisa do propósito, não, agora eu vou mudar tudo. E agora eu vou me tornar completamente online, da noite por dia. Você é a prova viva disso. Isso não acontece da noite pro dia, né? São processos, mas primeiro tem que vir para dentro. Isso que você está falando, sim, para mim, a sua questão da louça, para mim é a faxina, sabe? Mas o faxinão mesmo, assim, peso pesado. É um prazer depois ver tudo aquilo e falar, cara, é a minha casa que eu estou cuidando de cada cômodo. Eu sei onde estão as coisas. Porque eu também estava terceirizando esse cuidado. sim. Então, chega lá, eu não sabia nem onde estavam as minhas próprias roupas. Uhum. Uma coisa eu não sabia onde estava, sabe? Sim. Essa coisa de ficar em casa, mas não estar em casa nunca, sabe? Sim. E é muito sim. louco, porque eu trabalho de home office já tem alguns anos também, né? Uhum. E mesmo assim, eu ainda estava perdida no... Nossa, eu fico em casa, mas não estou em casa. Estou pequena nesse lugar. Você sabe... Usando o que eu tenho, sabe? A cozinha, a mesma coisa. Vários temperos guardados por anos, porque eu fazia minha casa, viajava muito, voltava para dormir. E aí comecei a cozinhar com os temperos maravilhosos, que criar coisa, sabe? E antes... Então, isso que você está falando para mim é muito precioso, porque vem muito desse lugar de usar o que você tem. Sim, exatamente. E eu acho, assim, Fê, eu sempre gosto, né, de lembrar, assim, não lembrar para falar para os outros, mas de ter essa lembrança vívida dentro de mim de como começou esse meu processo, sabe? Porque foi de um momento de profunda desconexão, né? Foi um momento, assim, em 2009 eu estava tendo crise de ansiedade por causa de uma série de relacionamentos codependentes, dos quais eu não tinha consciência nenhuma que tinha um baita pé da codependência na história. E, enfim, né, 2010, aí eu me formei na pós-graduação em medicina chinesa, fui para a China, morei por quase um ano na China, vivi uma transformação muito grande, parei de comer carne, comecei a meditar, parei de usar droga do jeito que eu usava, voltei para o Brasil e me vi completamente sem amigos, porque o programa de final de semana era o churrascão com a galera enchendo a lata e descendo até o chão, e isso deixou de fazer sentido para mim, né, naquela época. E aí, eu, enfim, estava nas pesquisas na internet, né, porque a internet era a forma como eu tinha... de estabelecer comunicação com outras pessoas, com os meus amigos que eu tinha conhecido na época que eu morei na China, e continuar as pesquisas que eu estava fazendo na época que eu estava lá.
E através da internet eu comecei a entrar em contato com uma galera que vivia coisas muito semelhantes às que eu estava vivendo, só que era tudo gringaiada, né? Então o YouTube tinha acabado de chegar no Brasil, não tinha um movimento muito grande de vídeos sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento pessoal. Eu comecei a gravar esses vídeos muito mais como uma forma de compartilhar o processo e como uma forma de me ouvir falando em voz alta, talvez algumas coisas que eu precisasse ouvir, sabe? E de repente isso evoluiu numa direção que depois de 3 anos, com uma audiência super sólida já criada, que eu fui pensar em oferecer alguma coisa online. Eu sinto que essa questão da terceirização, ela é muito mais profunda do que a gente pode pensar num primeiro momento. Porque quando eu terceirizo meu filho para a escola, quando eu terceirizo a minha casa para uma funcionária, quando eu terceirizo a minha alimentação para um restaurante, com o que eu estou usando o meu tempo? É para entrar em contato comigo ou é para fugir de mim e daquilo que se passa dentro de mim? E até mesmo o trabalho com espiritualidade pode ser uma fuga nesse sentido. Nossa, muito. É exatamente aí que eu ia te perguntar e você já falou, né? Porque o que a gente vê que está acontecendo agora? E eu falo por mim também. Um massacre. Nossa, eu tinha que saber mais, porque eu pratico yoga não sei quanto tempo, porque eu sou professor, porque eu sou psicólogo, porque eu sou terapeuta, e eu não estou sabendo nesse momento lidar com as minhas próprias emoções. E eu deveria saber. Então eu vou tentar cuidar do outro para eu não olhar as feridas que esse momento está escancarando na minha cara. Sim, e isso assim, né? É o spiritual bypass, né? Que é a espiritualidade enquanto atalho para a fuga da dor, a espiritualidade enquanto processo de anestesia contra as nossas crises existenciais. E eu estava compartilhando esse momento, né, de começar a gravar os vídeos para o YouTube, porque eu acho que é um momento muito parecido com o que a gente está vivendo agora. Em que, de repente, a gente, enquanto humanidade, a gente está percebendo que a vida que a gente tinha antes não dá mais para ser. Né? Por exemplo, isso que você trouxe. Cara, você sabe onde estão suas roupas, você está usando os temperos. Quando a pandemia passar, você vai querer voltar para esse estado de não saber onde estão suas roupas? Eu não consigo me imaginar, Fernanda, um mês atrás. Isso é muito louco. Eu não quero mais aquela vida de volta, sabe? Nem eu. E assim, né? Meu filho vai voltar para a escola e ele vai voltar a estar na escola das 8 da manhã às 5 da tarde? Provavelmente sim, porque enfim, de alguma forma, isso me apoia a estar mais presente com ele a partir do momento que ele chega em casa. Mas o ritmo de trabalho que eu tinha, o ritmo de produtividade, né, de olhar, e eu acho que também tem muito disso, né? Eu acho que essa frustração que a gente experimenta vem muito da comparação com outras pessoas, né? Então eu vejo o que a fulana tá fazendo e eu penso, nossa, mas por que eu não pensei nisso antes? Ou por que eu não tô nessa velocidade, né? E eu acho que é tão... Assim, eu não quero ficar aqui romantizando o vírus, sabe? Não é a minha intenção, até porque eu entendo que a gente tem um privilégio muito grande da gente estar com os nossos entes queridos todos passando bem, em saúde, enquanto a gente faz uma live na rede social para as nossas audiências, né? Isso é uma bolha de privilégio, 2 mulheres brancas, enorme. Mas eu acho que a gente precisa entender e ter olhos, e não são os olhos da mente, nem os olhos do ego, que só questionam tudo, mas abrir os olhos do coração para a gente conseguir entender que esse é um momento muito especial que está acontecendo. Porque é um momento em que a gente tem a oportunidade, a gente não está nem com as outras pessoas para se comparar tanto. Exatamente. A gente está dentro de casa. Eu falo que só podia estar sendo mais punk se de um dia para o outro todas as paredes da nossa casa tivessem virado paredes de espelhos. Em que você não pudesse fugir de você nem na hora de fazer cocô, sabe assim? Aí estaria sendo mais punk, né? Mas é um momento... Se a gente conseguir, de verdade, assim, né, entrar nesse espaço sagrado do nosso coração, buscar ferramentas para a gente se desidentificar um pouco de todas as vozes mentais que nos dizem como as coisas deveriam ser, como a gente deveria estar agindo, como a gente deveria estar
enfim, provando o nosso valor e provando o quanto a gente é especial e importante para o mundo, a gente olha para dentro, se conecta com esse espaço sagrado, que o espaço do coração é um espaço de sim. Os taoístas, eles diziam que a gente deveria ter o nosso coração como um céu. Porque o céu, ele tem todas essas estrelas, tem lá todas as estrelas brilhando, mas o céu, ele não é as estrelas e tem muito mais espaço vazio do que estrela. Então, o nosso coração como um céu é um coração repleto com as estrelas, que são os nossos valores, que nos orientam, os nossos sonhos, os nossos desejos, né, mais elevados, e a gente tem esse espaço vazio, porque quanto mais espaço a gente tiver dentro do nosso coração, mais a gente consegue ser tolerante com a gente mesmo e com a vida como ela está se apresentando, né? Aproveitar esse momento para abrir esse espaço e dizer sim para quem a gente é, aceitar aonde a gente está, aceitar que talvez a gente não quisesse estar onde a gente está, mas é o lugar onde a gente está. Aceitar que na vida, Fê, eu às vezes sou bem pragmática, assim, sabe? Acho que é um pouco do meu ascendente em Capricórnio, acho que é um pouco aí da minha formação também em taoísmo, que me faz enxergar as coisas sem muito mimimi, assim, sabe? Essas questões emocionais. Assim, a gente não precisa se sentir culpado, a gente não precisa se sentir mágoa, a gente não precisa sentir remorso, a gente não precisa sentir nada. Isso não vai ajudar, né? Os taoístas, eles têm um dizer que é assim: você não precisa de um grande discurso espiritual para explicar para uma pessoa que está com dor de barriga que ela está com dor de barriga porque ela comeu comida estragada. Da mesma forma, você não precisa de um grande discurso espiritual para contar para uma pessoa que aquilo que ela está vivendo é consequência da forma como ela pensa, da forma como ela se compara com os outros, da forma como ela julga todo mundo. A gente não precisa ir na lua, né? A gente está vivendo nas nossas vidas, cada um está vivendo nas nossas vidas nesse momento, num aspecto individual, o resultado das nossas ações até agora. E em vez da gente perder tempo questionando por que eu fiz isso e não fiz aquilo, o que a gente precisa é usar essa energia para fazer escolhas diferentes a partir de agora. Entendendo que o pano de fundo do momento atual é o descanso. Né? Hemisfério Sul, a gente já está no outono. Isso por si só já deveria ser motivo da gente se recolher um pouco mais. Com a quarentena acontecendo, vai passar um menininho correndo aqui atrás, indo no banheiro. É um momento de... Eu tenho praticado muito isso, assim, sabe? Quando você está muito veemente na sua opinião, fazendo um grande discurso sobre alguma coisa que você viu alguém postar na rede social, sabe quando você se percebe no flagra? Num julgamento? Para a frase no meio. Só fecha o olho, abre espaço nesse coração. Para que a gente possa ser mais tolerante com a vida, tolerante com a gente, porque... é o grande mistério, né, Fê? A vida é o grande mistério. A gente não sabe o que está acontecendo. A gente não sabe se a história lá da data limite do Chico Xavier é verdadeira. A gente não sabe se a gente está, né? Cara, eu entrei nessas piras outro dia. Eu falei assim, gente, mas calma. Por que nesse momento os Estados Unidos resolvem admitir a existência de OVNIs? Você já parou para pensar nisso? Meu, é isso, sabe? É exatamente isso. É se render ao mistério. É um grande mistério. A gente nunca vai saber tudo sobre todas as coisas. E é se render ao grande mistério, se render ao que a gente não sabe. Se admitir não sabendo. Se admitir ignorante. Para mim, a grande sacada da evolução espiritual é essa, sabe? A gente assumir a nossa ignorância frente a tudo e ter esse espaço realmente de autocompaixão o tempo inteiro. Sim. Porque se eu não tenho esse neurotransmissor, esse lugar dentro de mim, essa raiz dentro de mim, como que eu vou ser autocompassivo com outra pessoa? Não existe, gente. Aí é
codependência, é barganha emocional, é comprar o afeto do outro. Não existe. Você só consegue ser compassivo com o outro quando você foi capaz de treinar isso primeiro com você mesmo, né? E uma coisa que eu sinto muito, assim, eu acho que você falou de uma coisa muito essencial, que é essa compaixão, essa autocompaixão, porque a gente sabe, né, quem estuda um pouco mais das neurociências relacionadas às emoções, que a compaixão, quando a gente sente a compaixão por uma outra pessoa, a gente altera a fisiologia do nosso corpo. Quando a gente sente compaixão pelo outro, né? Então a gente diminui os níveis dos hormônios do estresse, a gente muda a frequência cardíaca, a gente diminui a atividade cerebral de determinadas regiões cerebrais com o simples fato de sentir compaixão. Isso está provado cientificamente, eles têm estudos de ressonância magnética e tomografia computadorizada, eletroencefalograma, de monges meditando, evocando a emoção da compaixão, e a atividade cerebral neles é, assim, extremamente semelhante quando eles estão vibrando nessa compaixão. E aí, quando você recebe a compaixão de alguém, você se sente suportado, você se sente acolhido, né? Todo mundo pode pensar no momento em que recebeu a compaixão de alguém. Então, quando você sente compaixão por si mesmo, você ganha dos dois lados. E aí, todo mundo se beneficia de conviver com uma pessoa menos estressada, menos ansiosa, menos tensa, mais bem-humorada. Sim. Né? É aquela coisa de colocar a máscara de ar primeiro no seu rosto, né? Exato. Depois como você vai conseguir ajudar o outro? Ô, Flá, eu queria aproveitar, eu queria conversar sobre isso aqui o dia inteiro. Mas eu queria... gente, pois é. A Fabiana tá perguntando ali, ó, como lidar com a culpa por ter um privilégio gigante enquanto tanta gente está se ferindo, está se ferrando? Primeiro que assim, eu acho muito importante que a gente tenha noção dos nossos privilégios, mas a gente também precisa entender que esses privilégios, eles são privilégios de acordo com a perspectiva mental do que é a vida. Em que a gente está sempre classificando as pessoas em melhores ou piores, mais evoluídas, menos evoluídas, mais privilegiadas, menos privilegiadas, né? Isso é o que o ego faz numa vida regida pelos pares de opostos, yin, yang, bom e ruim o tempo todo. Então, eu estou numa posição mais privilegiada do que uma pessoa que mora na rua e que está passando frio, passando fome e sem máscara para, né? Só que do ponto de vista da alma, talvez essa pessoa que está passando fome e frio na rua, essa experiência seja exatamente a experiência que a alma dela escolheu para terminar o seu processo de evolução na Terra. E essa pessoa, do ponto de vista espiritual, ela está milhares de vezes mais evoluída do que eu. Eu lembro que uma época, teve uns invernos muito frios em São Paulo, que eu e o Ricardo, a gente se juntou com um grupo de amigos e a gente foi distribuir cobertor, meia para as pessoas. E eu me lembro que foi totalmente chocante, porque a gente chegava com os cobertores, com as meias, e você imagina que um morador de rua, ele vai aceitar qualquer coisa que você vai dar para ele, né? Porque ele está num estado de escassez muito grande. E quando você oferece, ele fala, não, eu não preciso. Eu preciso de mods. Eu não preciso de um cobertor, eu preciso de... Isso é abundância. Com certeza. É você reconhecer que você não precisa. Eu estou dando um exemplo isolado e isso da perspectiva da alma, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente entra nessa culpa é a gente entender que quem está estabelecendo esse juízo de valor é o ego. Isso não é uma verdade absoluta. O absoluto é o grande mistério. E a gente precisa se render a ele ao invés de tentar entender, né? Agora, do ponto de vista de que somos seres de matéria, de carne, encarnados na tridimensionalidade, estamos aqui para aprender, então não dá para a gente simplesmente praticar essa rendição e falar, ai, foda-se os privilégios, porque a minha alma... Não é esse o ponto, né? Então, olhando do ponto de vista prático, o que você pode fazer para ajudar os outros? Como você pode transbordar aquilo que você está chamando de privilégio, mas que a gente poderia entender como abundância, num momento tão regido pelo medo e pela escassez,
o que que você pode fazer de bom pelas pessoas? Como você pode transbordar esse seu privilégio na direção das pessoas? E energeticamente, como que você pode transformar a energia da culpa na energia da gratidão? Porque tudo é energia, né? A gente pega as emoções, a gente vai de uma escala de 20 Hz, que é a culpa, que é a vergonha, na verdade, até a iluminação, que é numa escala de 700 Hz. E se você alinha essa emoção, não, então eu não vou mais ficar sentindo culpa, porque eu vou fazer alguma coisa com esse meu privilégio. E o que eu vou fazer? Eu vou agradecer e me mostrar grato e implementar a gratidão como um caminho de autoaperfeiçoamento na minha vida. E eu vou transbordar essa gratidão na direção de outras pessoas. Então eu vou procurar um projeto social com o qual eu possa colaborar. Eu vou, toda vez que eu tiver que sair de casa, eu vou ter um kitzinho de álcool em gel, máscara e 2 ou 3 frutinhas e uma garrafa de água para distribuir para as pessoas que eu encontro. Ou então eu vou fazer isso e vou dar para quando os motoboys vierem trazer a nossa comida, os nossos deliveries, a gente separar um kitzinho para a gente cuidar de quem está na rua trazendo as coisas para a gente. Eu acho que tem tantas iniciativas que a gente pode ter, porque a gente ficar na culpa, eu acho que é meio que assim, desculpa a expressão, eu não sei se no seu Instagram você fala tanto palavrão quanto eu falo no meu, mas não é nem uma questão de palavrão, é assim, é punheta mental, entendeu? Ah, porque eu tô sentindo culpa porque eu tô bem, eu tô sentindo culpa porque eu tô bem e as outras pessoas estão mal. Cara, para de sentir culpa e faz alguma coisa pelas pessoas que estão mal, já que você tá bem, né? Sim. Eu acho que eu acho que é muito natural isso. Eu senti essa culpa no começo, sim, da minha quarentena, de pensar que eu moro numa casa com quintal, com piscina, com um macaquinho que estava cruzando o muro agora há pouco, e as crianças têm tirolesa no quintal que o Ricardo construiu, e bola, e cachorro, e lareira, e quantas pessoas que não têm essa mesma facilidade. Mas assim, eu cheguei nesse beco sem saída, assim, tipo, o que o mundo ganha com a minha sensação de culpa? Exatamente. Não serve pra nada, né? Além de ser uma baita de uma arrogância, você achar que você tá melhor do que qualquer outra pessoa, né? Porque só a gente anda nos nossos sapatos pra saber o que cada um tá sentindo, né? Exatamente. Quando você está nesse lugar de culpa, além de você se prejudicar, imagina, você prejudica a sua família, as pessoas que estão convivendo com você e não consegue sair do lugar, fica numa inércia, né? Não ajuda em ninguém, né? A nada. E aquela coisa, e a gente volta, né, Flá, para a mesma coisa. Quando você faz uma coisa por você, não é só por você. Quando você tá bem, sua família fica bem, o mundo fica bem, porque você vai começar a emanar gratidão e você vai transformar isso em ação de alguma forma. Você vai transbordar, né? Então, por isso que o autoconhecimento é tão importante também, né? Sim. Tem uma outra pergunta aqui. Você queria falar alguma coisa, Flá? Desculpa, eu te cortei, né? Não. Eu ia, na verdade, só continuar filosofando aqui, mas pode fazer a próxima pergunta que a gente continua filosofando na próxima pergunta. Tem uma pergunta aqui: como ativar mais a nossa compaixão? Ah, isso é um músculo, né? É um músculo que a gente precisa trabalhar como um músculo que a gente vai para academia e no começo a gente começa ali levantando 1 quilinho, depois 2 quilinhos, depois 3 quilinhos, e aí quando a gente vê, a gente está com 10 quilos em cada braço, né? E aí a gente consegue carregar um peso muito maior quando a gente precisa. Então, com a compaixão é a mesma coisa. Quanto mais você... existem alguns exercícios, eu até posso ensinar alguns assim pra gente fazer, mas assim, de modo geral, é você ter essa consciência e essa vozinha, assim, sabe? Que quando você perceber que você tá pegando pesado com você mesmo, você interromper qualquer tipo de julgamento que você esteja tendo, porque a gente se pega no pulo. O problema é que a gente gosta dessa punheta mental, né? Porque aí a gente se perde nos nossos próprios pensamentos e a gente esquece que existe vida fora da nossa cabeça. O ego, ele é responsável por isso, né? Por fazer a gente esquecer das coisas que são realmente importantes para a gente ficar só ali na tentativa de mostrar o quanto eu sou importante, o quanto eu sou especial, o quanto eu sou... E olha só, eu não posso me perdoar porque olha que coisa horrorosa que eu fiz. Olha como eu sou importante. Que eu fiz uma coisa tão ruim que eu não consigo me perdoar. Olha só o tamanho da minha importância para o universo, né?
E eu acho que quando a gente começa, assim, né? Todo mundo aqui já experimentou a sensação de sentir compaixão por alguém. Quando uma pessoa, né? A gente pode fazer esse exercício, imaginar uma pessoa que a gente ama muito diante da gente, muito triste porque errou, porque fez alguma coisa que não foi legal. Como que a gente, quando a gente gosta dessa pessoa, como que a gente se sente, ou até quando a gente não gosta, né? Acho que a gente tem uma questão assim, uma empatia que é natural do ser humano, de querer acolher, de querer ajudar, de querer, de alguma forma, trazer um acalento, né? E como que a gente pode fazer isso a nosso próprio favor? Talvez trazendo, se sintonizando, né? Fazendo esse exercício, fechar os olhos um pouquinho e lembrar ali de uma situação, ou imaginar mesmo, vai, seu filho, né? No meu caso, né? Quando eu faço esse exercício, porque para mim, quem precisa de compaixão é a nossa criança ferida, né? A mente, ela tem muito da criança ferida. E aí eu imagino, né, o meu filho na minha frente, meu filho chateado porque ele fez alguma coisa e ele não está conseguindo se perdoar. Como que eu agiria? O que que eu sinto? Como é essa sensação, essa vontade de proteger, essa vontade de abraçar, essa vontade de acolher, de falar não, você não fez por mal. Eu guardo essa sensação. Flá? É porque avisou aqui que estava com pouca bateria, eu estava com o olho fechado e não vi. Ah, tá. Trazer essa energia de volta pra gente, né? Despertar essa compaixão e lembrar que quem precisa de compaixão é você. Mas é um músculo. Não existe um aprendizado único que, agora eu aprendi a ter compaixão comigo mesma, pronto, acabou o trabalho. É algo que você vai precisar exercitar. E quanto mais você exercitar esse músculo, mais você vai ser capaz de suportar o seu próprio peso nos momentos em que você precisar de compaixão de verdade, né? Porque a gente vai meter os pés pelas mãos em muitos momentos da nossa vida. A questão é o que a gente faz a partir disso, né? Uau, total. Flá, tem uma outra aqui que está perguntando como tirar a ansiedade de ter que estar fazendo, aprendendo o tempo inteiro. Como tirar a ansiedade? Eu acho que a gente não tira a ansiedade, né? Eu acho que a gente se dá conta da ansiedade. Eu acho que, assim, é muito importante a gente entender o mecanismo por trás da ansiedade, né? Eu, particularmente, acho que facilita para mim entender que a ansiedade, ela é, assim como todas as nossas emoções e qualidades emocionais e comportamentais que a gente tem a ansiedade como uma característica que foi passada para frente pelos nossos antepassados. Uhum. Não existe nada que a gente tenha que não tenha sido passado para a gente. Se pela psicologia evolutiva, tudo que o ser humano tem da tendência a ganhar peso, ao olho azul, a pele negra, a facilidade de sentir medo ou ao perfil ansioso, todas essas características, elas foram passadas para frente porque elas eram adaptativas ou foram adaptativas em algum momento. Então a gente precisa entender que a ansiedade, ela tem função de ser, ela tem razão de ser. Quando a gente ainda estava evoluindo, né, enquanto, enfim, os primeiros cérebros, né, a gente entende que o primeiro cérebro que existiu foi o cérebro dos répteis, né, o cérebro reptiliano, aí depois vem o sistema límbico ou o cérebro emocional, e aí é o cérebro dos mamíferos, e nós temos o neocórtex, e que é essa camada, neo de novo, né, o novo cérebro, que é a camada que tem capacidade de tomar decisões. Quando a gente estava nesse processo de evolução, quem você acha que tinha maior chance de sobreviver diante da vida? Alguém que olhava para uma sombra e falava, fudeu, ali tem um urso. E já se preparava e ficava esperando o urso vir? Ou alguém que olhava onde tinha um urso e a pessoa ficava, não é nada, relaxa. Essa pessoa não passou a sua tranquilidade, o seu relaxamento para frente, porque ela foi comida pelo urso. Então a nossa ansiedade, ela tem uma finalidade adaptativa. A gente tem que, na verdade, entender quando que ela está trazendo prejuízos para a nossa vida e quando que ela não está servindo
para que a gente tenha uma vida com mais qualidade de vida e com um jeito mais, enfim, né, mais presente ali de você estar interagindo com a sua realidade. E aí você vai aprender exercícios de respiração, você pode fazer um yoga dance, você pode tomar floral, você pode procurar, se a ansiedade, né, estiver realmente ultrapassando todos os limites e estiver comprometendo de modo significativo a sua vida, você vai procurar um tratamento, você vai procurar um psicólogo, um psiquiatra, que é o único profissional, o médico é o único profissional habilitado em estabelecer um diagnóstico de ansiedade. Mas a gente não pode encarar a ansiedade como algo que a gente precisa jogar de cima do penhasco, porque a vida sem ansiedade é uma vida em que você não se prepara para os perigos que podem acontecer. A gente não pode viver a nossa vida se defendendo da ansiedade, dos perigos que podem acontecer. O problema acontece quando a ansiedade vira o filtro através do qual eu enxergo a realidade. Mas não existe isso de você jogar a emoção fora. Né? Não existe, não é possível. O nosso cérebro, né? A gente percebe um perigo, o hipocampo e a amígdala cerebral se ativam, mandam um recado para a suprarrenal, que joga adrenalina e cortisol na corrente sanguínea, que quando chega no sistema nervoso central, leva oxigênio para os músculos longos para te preparar para a corrida, o que pode salvar a sua vida, e você não quer sentir nada disso porque no dia a dia te incomoda. Não, você precisa entender o que fazer no dia a dia para que isso não te incomode. É uma mudança de postura, eu acho, né? Mais do que qualquer outra coisa. É como a gente demonizar o medo, né? Todas essas emoções fizeram a gente chegar até aqui. O ser humano, a humanidade viveu tanto, né? Isso. Menos por isso, né? Por essas coisas também. Flávia, nossa, assim, 1 milhão de pessoas pedindo, por favor, aonde que elas te acham, como elas podem ter atendimentos, porque elas querem saber mais do seu trabalho. Como a gente tá acabando. Como a gente tá acabando, eu quero dar esse espaço para você. Ai, maravilhoso, amada. Obrigada. Então, para conhecer tudo que eu faço, eu tenho 2 novidades que você não tá sabendo, ou talvez não esteja sabendo, não sei, talvez você esteja. Enfim, para conhecer um pouquinho do que eu faço, acesse o meu Instagram. Eu não faço atendimentos mais, né? Hoje eu trabalho exclusivamente com educação emocional. Então, a melhor forma de estar em contato comigo é através do Portal Despertar, que é o maior portal de assinantes no segmento de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal do Brasil, hoje em dia. No qual você vai estar lá dentro em breve. Você precisa depois dar essa novidade aí para sua galera, mas é uma ferramenta muito transformadora e que vem reinventando mesmo a relação de muitas pessoas, né, consigo mesmas. Então, o Portal Despertar é o maior legado que eu acho que eu tenho para oferecer para as pessoas. Mas tem 2 novidades muito legais acontecendo. A primeira é que o meu terceiro livro, 365 Dias de Gratidão, entrou na pré-venda. Uau. E depois eu te falo mais sobre isso para você avisar a sua galera, que realmente é muito legal, porque esse momento de pré-venda para um livro, ele é um momento muito especial, porque é quando a gente sente a força, né? As livrarias percebem a força que um livro tem, de tanta gente comprando num momento em que ele ainda não existe fisicamente, porque ele está no processo editorial de ser lançado. E o momento da pré-venda, quanto mais as pessoas compram na pré-venda, mais dá representatividade para o projeto, mais as livrarias vão comprar o livro, mais o livro vai estar nas estandes e mais a gente consegue impactar um grande número de pessoas. E é um livro de mensagens, são 365 dias de gratidão. Então são mensagens que você abre aleatoriamente, como se fosse realmente um instrumento ali, né? Enfim, esqueci o nome agora. Como chama uma palavra que a gente sempre fala? Tipo um guru de bolso, sabe? Que você abre ali e tem uma mensagem para o seu dia, evocando essa questão da gratidão, que eu acho que é realmente um grande desafio nesse momento, a gente entender a importância da gratidão no momento em que a gente tem supostamente tantos motivos para reclamar, né? Eu acho que esse é um então aviso. Esse livro é uma mini Flávia ali, ó. Vocês ficam mini Flávia. Isso! Tá falando com você o tempo inteiro. Mas a parte mais legal, Fê, a parte mais legal desse lançamento, né, é que assim, além das pessoas estarem, enfim, contribuindo para que o projeto seja um sucesso nas editoras,
eu sei que a gratidão, eu acredito muito que a gratidão seja um recurso interno, que assim como a compaixão, assim como a coragem, assim como a consciência, a atenção plena, a gente precisa desenvolver esse músculo interno. E eu criei um programa online gratuito com o qual eu vou presentear todas as pessoas que comprarem o livro na pré-venda. Então, Uau. quem quiser acessar aí flaviamelissa.com.br/gratidão, sem acento, né? Vai conhecer o livro, vai conhecer esse programa. A pré-venda deve ir até meados de junho, mais ou menos. E aí, depois, a gente começa esse programa online, que vão ser 7 dias, trazendo a gratidão para a prática. Então, assim, eu tô super empolgada com isso, tem sido o que tem motivado, assim, meu coração de bater mais rápido todos os dias. E a segunda coisa muito legal que tá rolando essa semana, eu tenho um curso online que se chama Fluir das Emoções, que é um curso de educação emocional, que essa semana tá no saldão da quarentena. Então, ele tem são mais ou menos 14 horas de curso, através de 5 módulos, e ele tá de 497 por R$ 247 em até 12 vezes. Então, quem também sentir de expandir esse caminho, né, também tá lá, né, no meu perfil, então é só acessar flaviamelissa.com.br/FDE, que são as iniciais de Fluir das Emoções, que acha esse curso também. E acho que essas são as grandes novidades do momento. Depois... Caraca! Que novidade, gente. Não, Flávia, olha, gente, vocês entenderam por que eu chamei ela, né? Tá todo mundo super apaixonado por você. E eu sou mega fã da Flávia. Eu acho ela uma mulher foda demais. E que leva o servir dela de assuntos que são realmente relevantes ao coração de todo mundo de uma forma fácil, de uma forma simples, de uma forma que a gente consegue lidar e entender as nossas próprias emoções e coisas muito profundas. Ai, amada. Você torna ao alcance de todos, sabe? Isso é muito bonito, Flávia. Muita gratidão pelo seu servir, porque eu sei que não é fácil produzir todo esse conteúdo, sabe? E é uma dedicação de muito amor mesmo, dá para sentir. É uma dedicação de muito amor mesmo. Você tem, dá para sentir, isso é muito lindo, muita gratidão. Ai, eu que agradeço o convite, eu saio dessas lives com fogo no cu, que você não imagina, que eu saio com vontade de fazer tudo, com vontade... Já fico com vontade de fazer um monte de coisa, de escrever mais livro, de fazer stories. Aí eu penso que eu tenho um almoço para fazer para uma criança de 5 anos que tá lá embaixo falando que quer comer alguma coisa. E aí eu volto pro centro. Gratidão, né? Fê, foi muito especial para mim, muito especial mesmo. Obrigada por ter me convidado para conversar com a sua galera aqui. Fico me sentindo muito honrada. Eu admiro o seu trabalho há muito tempo. A gente está conversando pela primeira vez olho no olho, né? Entre aspas, olho no olho. Mas eu já me conecto muito com você, porque a gente tem a Oceânica em comum, a gente tem o Fernando Bellato, o Gustavo Tanaka em comum. Então, descobri que a gente está no mesmo grupo de WhatsApp. Sério? Esses dias eu tava olhando, apareceu lá um grupo de vinhos no meu WhatsApp. Ai, gente, Aí eu olhei e falei, Fernanda Cunha. Eu falei, gente, da onde? Então a vida nos conecta há muito tempo. Então, gratidão por essa conexão ter se firmado agora no universo da 3D. E é só daqui pra frente, então é muita coisa boa mesmo. Te agradeço demais, viu? Eu também, Fly. Vai ser um prazer para mim poder fazer parte do portal. Depois a gente conversa mais e eu conto tudo para vocês como vai ser isso, ter o Yoga no portal do Despertar. E é isso, gente. Muita gratidão, Flavinha. Gratidão a todos vocês que almoçaram com a gente. Foi extremamente nutritivo esse almoço. Muito gostoso mesmo. Muita gratidão. Um beijo para todo mundo. Gratidão. Fiquem bem, mantenham-se saudáveis. Um beijo enorme. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.